Bom dia, igreja, a graça e a paz, em nome de Jesus. Nós estamos na presença do nosso Deus e Pai. Onde quer que você esteja nesse momento, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, que nos vê e que está no altar dele, recebendo o louvor e adoração da tua igreja nesse momento. Senhor, nosso Deus, agradecido nós somos, ó Deus, por mais essa manhã, por mais um domingo, ó Deus, na tua presença, ó Deus. Os dias são difíceis, são maus, mas nós cremos, ó Deus, que o teu Santo Espírito, ó Deus, está a olhar por nós, ó Deus, e queremos estar perto do Senhor, ó Deus, para te adorar e te bendizer, ó Deus. Ministre em nossos corações, ministra a cada um que está ouvindo, ó Deus, esse louvor nesse momento, esse culto, ó Deus, a palavra mais tarde. Que a tua bênção, Deus, possa impactar cada residência, Deus, cada um nesse momento, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que a mim declare, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Declara, igreja, te louvo. Quero estar, declare, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Aleluia, somos, declara, igreja, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. A igreja declara ao Senhor: te louvarei, ó Deus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei, somente a ti, Jesus. Eu te louvarei.
Pai, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Senhor, somente a Ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti nós estamos aqui nesta manhã para glorificar e engrandecer o Teu nome, porque a Tua palavra diz que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Sabemos que estamos vivendo num tempo tão difícil, que muitos não sabem o que é esta alegria, mas a palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor, a nossa força é. E por isso nós estamos alegres nessa manhã, e com a mesma alegria que nós estamos aqui neste altar, que você possa estar fazendo esse culto de adoração ao Senhor na sua casa, ou aonde a nossa voz possa alcançar nessa manhã.
Grandes coisas o Senhor fará no meio das famílias, Pai. Nós não seremos mais o mesmo depois de tudo isso, Senhor, porque o Senhor fará grandes coisas por nós, Senhor. O Senhor é o Deus da nossa provisão. O Senhor é o Deus que nós cremos, o Deus Todo-Poderoso. Oh Deus, o Senhor Jeová Rafá, o Deus da cura. O Senhor é o Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. Não há outro Deus como o Senhor. Grande, grande é o teu nome. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. O Senhor fará grandes coisas nessa igreja. E o Senhor fará grandes coisas neste tempo, Pai. O Senhor fará, Senhor. Nós profetizamos uma igreja cheia de pessoas sedentas pela tua presença, Senhor. Nós profetizamos uma igreja cheia de pessoas buscando a tua face, Senhor. Queremos viver o avivamento do Senhor neste tempo, Pai. Nós teremos grandes coisas, Senhor. É como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Grandes coisas o Senhor fará na tua casa, na tua família. Amém. Aleluia. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Nós queremos ter sempre intimidade com o Senhor. Queremos conhecê-lo a cada passo, a cada jornada, a cada dia. Queremos conhecer mais e mais o Senhor, no seu íntimo. Ó Senhor, venha com o teu íntimo, com o teu ser, ó Deus, com o teu Santo Espírito, ó Deus, e abençoa a tua igreja que está ouvindo esse culto nessa manhã, ó Deus, no nome de Jesus. Que esse lar, local, essa pessoa onde está nesse momento, possa receber o Espírito Santo do Senhor nessa manhã. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, oh Pai. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. De graça o recebe. Eu quero
quero conhecer Jesus. Queira conhecer Jesus, aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, aleluia. Declare bem forte. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh Deus, oh Pai, o Yeshua HaMashiach, o Senhor é conosco, ó Deus. Queremos chamar a Tua atenção nesse momento. Oh Senhor, venha, Deus, venha de encontro às nossas vidas, às nossas necessidades. Nossa casa, ó Deus, nós entregamos no Teu altar, ó Deus. Não há outro Deus agora onde devemos nos prostrar e adorar, senão Jesus, Jesus, o Cristo, o Messias, que morreu na cruz por nossos pecados, aleluia. Vamos declarar Yeshua. Declarem ao Senhor, Yeshua, Yeshua. Chame o Senhor, chame por Ele, declare Yeshua. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia, glórias a Deus. Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Uma alegria grande poder compartilhar mais uma vez a palavra com os irmãos neste domingo pela manhã, quando, ainda que estejamos gravando fora do domingo, né? Mas a representação é do domingo pela manhã e eu quero
louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pelo seu empenho, pelo seu comprometimento e também pela sua fé, que como eu creio que você está orando pelo nosso país, orando pelas nossas famílias, orando pela igreja, e juntos possamos ser esse time de vencedores, né? Juntos possamos estar empenhados fazendo com que a nossa fé, nesse período, né, tão esquisito, estranho, que nós temos vivido, né? Hoje eu falei com um pastor amigo e ele falava: Haroldo, como é que você está? E eu disse: esquisito, né? Está esquisito para todo mundo, está estranho, porque nunca vivemos essa realidade do que estamos vivendo agora, vendo tantas vidas sendo ceifadas. Hoje, amanhã, cada vez mais recebemos notícias de pessoas com as suas vidas ceifadas. Isso tem sido, então, desmotivador. Entretanto, nós, como povo de Deus, vivemos e viveremos ainda muitas lutas, né? A palavra de Deus diz que no mundo teríamos aflições. Mas o texto não termina aí, ele diz: mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Por isso, a palavra desta manhã e a palavra da noite será exatamente que continuemos a orar, né? Continuemos a buscar do Senhor a presença e a ação dele sobre todas as coisas. Uma vez que a sua própria palavra diz que ele opera tudo em todos e nada está fora do controle de Deus. Por isso, entregamos ao Senhor, então, as nossas vidas. Quero te incentivar, você que está me ouvindo pela primeira vez, eu sou o pastor Haroldo Félix, nós somos Igreja Batista da Paz, fica localizada na Avenida Nossa Senhora do Carmo 474, no Parque Aurora. E você que está entrando aí no canal, faça a sua inscrição e dê um like aí também, para que possamos estar reproduzindo cada vez mais a palavra do Senhor através da mídia. Vamos orar. Eu quero invocar o nome do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre esta palavra que vamos ouvir nesse tempo. Muito obrigado, Senhor, e o fato de podermos abrir a tua palavra, de ter o entendimento do teu Espírito e aprender, ó Deus, com o Senhor e através dos teus preceitos santos, trazer para nós, ó Deus, enrijecimento da nossa fé e também alegria no nosso coração de sermos os teus filhos. Oramos, ó Deus, pelos enfermos, oramos para que nesse tempo o milagre do Senhor seja estabelecido na nossa terra, que, ó Deus, o sopro, o bafejo do Senhor seja de glória sobre nossa nação, que haja restauração, que haja cura, que haja livramento, Senhor. Te pedimos, Pai, que esse vírus seja já interceptado por cura, por vacina, mas se não, ó Deus, que seja também pela ação do Senhor, conduzindo homens para que sejam inteligentes o suficientes para bloquear a ação e avanço desse vírus. Em nome de Jesus, proteja a igreja, proteja o nosso povo, nossos familiares. Te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero dizer também para os irmãos que continuamos fazendo aquele contato com o nosso irmão Wesley, nosso tesoureiro, né? Sempre às terças e quintas está indo ao templo para estar facilitando para os irmãos fazerem as suas ofertas e dízimos, que cada vez mais temos entendido que quanto mais provados somos, principalmente na área financeira, mais Deus tem pronto para derramar sobre nós. E Ele promete para nós prosperidade. Por isso, não tenha medo. O Senhor Deus vai sustentar nossas vidas e Ele vai garantir a nossa vitória. Quero compartilhar uma palavra com você, dando prosseguimento à palavra sobre família que eu fiz semana passada. Ocorreram 2 fatos essa semana que eu quero compartilhar com você, e por isso me incentivou eu continuar falando sobre família hoje, nesse domingo também do mês de abril. Quero compartilhar com você família, validando o amor e o respeito. O tema é esse, família, validando o amor e o respeito.
texto é um texto conhecido de Malaquias capítulo 4, verso 6, e diz assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O outro texto é aquele que nós lemos semana passada, que é 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, diz: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Essa palavra precisa estar bem forte, bem impactante, né? Bem forjada no nosso coração, para que nós possamos entender o viés e o propósito de Deus comigo, com você e com a nossa família, né? Porque é o reflexo daquilo que nós cremos, é o reflexo daquilo que nós vivemos, é o reflexo daquilo que nós pregamos, é o reflexo da nossa espiritualidade, né? Como diz a própria palavra. Então a Bíblia tem sido, né, e vem sendo a nossa constituição, ou seja, a nossa regra de fé e de prática está constituída na Bíblia, e é dela que nós tiramos amparo, é dela que nós tiramos ensinamentos, propósitos para construir a nossa história, porque nós queremos de fato que ao final da nossa história possamos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus, que construíram uma história bonita, com uma família bonita, em que nós vencemos essa nossa vida, que é tão difícil, tão desafiadora, né, para a glória de Deus, né? Porque, como disse o apóstolo Paulo, mas essa mesma palavra nos dá exemplos de bons e maus modelos, a que devemos seguir ou não, né? E é nesses modelos que nós vamos nos basear quando, por exemplo, olhamos em Lucas capítulo 15 a história de uma família em que é uma parábola que Jesus chamou da parábola do filho pródigo. A história desse trio, que são 2 irmãos e um pai, trazem ensinamentos sobre o reino de Deus, mas também trazem ensinamento familiar. E eu quero pegar esse viés do ensinamento familiar exatamente para aprendermos algumas coisas. Priori, o que nós vimos foi um jovem insatisfeito, foi um jovem solitário, egoísta, que resolve trocar a sua família por uma louca aventura, né? Isso tem acontecido muito hoje em dia, quando nós trocamos os nossos propósitos, trocamos a nossa história por momentos de prazer. Isso já foi muito cogitado, mas trocamos gente que ama a gente pelo nosso próprio egoísmo, né? E aí, 2 situações aconteceram nessa semana que me chamaram a atenção, e é delas que eu quero me referir para que possamos receber essa palavra. A primeira delas é que um pai empresário, me parece que foi em Goiânia, um senhor de idade, matou a própria filha, uma outra empresária de 40 anos mais ou menos, a tiros. Um pai matou a sua própria filha a tiros, e por questões de dinheiro. E pelo que relato que eu assisti, que eu vi, a filha, no momento de ser alvejada, a última frase da filha foi: pai, não faça isso porque eu te amo. Pai, não faça isso porque eu te amo. A que ponto nós chegamos quando nós vemos um tipo de atrocidade como essa, em que 2 pessoas da mesma família, da mesma construção, com a mesma história, com o mesmo histórico, com as mesmas lutas, não sei da história deles, mas há de se crer que, né, um pai criou sua filha e a longo prazo chega num final tão trágico. Por que isso acontece? Né? Essa é a primeira questão que me chamou a atenção. A segunda questão foi uma família que envolvia 4 pessoas. Então era um casal, né, de Brasília, e a mulher desse casal, a esposa, recebeu os seus pais do Paraná, né? Os pais vieram do Paraná e fazer uma visita. Esse marido de Brasília, ele era hipertenso, um policial aposentado, e
ele estava com muita precaução para não pegar o coronavírus, mas com a visita desse casal do Paraná, se detectou que os 2 homens estavam com o corona. O que aconteceu? Esses 2 homens vieram a falecer. Então essa mulher perdeu o marido e perdeu o pai. Sobrou ela e a mãe, né? E um detalhe que me chamou a atenção, além de ser uma história extremamente destrutiva, é que essa esposa, a nova de Brasília, pegou o corona também. E ela foi para o isolamento, né? Ela ficou na suíte e não saiu da suíte enquanto não cumpriu os 14 dias, para que a sua mãe não pegasse o vírus, né? Agora, o detalhe também dessa história que eu quero contar com vocês é que essa mãe, ainda bem, não pegou o corona, né? Mas o relato dessa filha, ela disse assim: a minha mãe, mesmo que meu pai tenha morrido, não pegou o corona, também porque ela não era nem de abraçar, nem de beijar. E aí eu fiquei pensando, né, entro em parafuso, que é claro que ninguém gostaria que essa senhora pegasse o corona, mas o relato dessa filha, aquilo que ela disse em relação à sua mãe, me chama a atenção, porque eu tenho insistentemente ensinado, eu tenho há muitos anos trabalhado com família, insistindo no fato de que nós precisamos aprender a sermos promotores da bênção relacional na vida dos nossos filhos. Um pai e uma mãe podem fazer muitas coisas para destruir, e dentre elas é não ser um pai e uma mãe amoroso, amorosa, não ser abraçador, não ser beijador. Isso é ruim, é perda, é um privilégio que você está perdendo, que a vida passa muito rápido e o seu filho cresce muito rápido e você não tem essa tomada de postura de sempre acariciar os seus filhos com um beijo e com um abraço. Então são 2 coisas que destruíram a minha semana e que me chamaram a atenção em relação à família, né? As 2 famílias, uma destruída por agressão e outra também destruída, que provavelmente pelo problema do corona, mas com uma chamada de atenção da ausência de relacionamento de uma pessoa. Eu não estou julgando essa pessoa, não, é o jeito dela, mas eu quero trazer isso para mim e para você, um aprendizado, né? Que se você morrer agora, né? Qual é a avaliação que seu filho vai fazer a seu respeito, né? Se você partir agora, qual é a avaliação que a sua filha, que a sua esposa, que o seu cônjuge vai fazer a seu respeito? Isso importa, porque é esta semente que nós estamos plantando nos nossos relacionamentos. Não é verdade? A avaliação rápida e fria, vemos que 2 atitudes tão ruins estavam sendo geradas dentro da família. E então a gente fica pensando o que está acontecendo com a família brasileira, o que está acontecendo com a família mundial, o que a gente precisa fazer para reconduzir, para reconstruir, para recomeçar os nossos relacionamentos. O texto de Malaquias 4:6 diz assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Isso é importante, porque a Bíblia diz que se isso não acontecesse, o final do texto diz: do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Para Deus, a nossa família e a sua família precisa ser um ninho de amor, um ninho de comprometimento, de aliança, de relacionamento saudável, porque Deus deixa para nós o tempo todo essa instrução. O texto de Malaquias nos alerta para a importância dada por Deus às famílias, né? A família é o foco de Deus, né? E o que o texto está dizendo, então, e olhando para a nossa realidade, eu posso perceber que há falta de conversão. A falta de conversão, porque o texto diz: Ele vos converterá, coração dos pais aos filhos, né? E Deus está clamando nesse tempo por relacionamento.
saudáveis, e Ele quer promover isso na sua vida e na minha vida, a partir do momento que nós conhecemos e busquemos na palavra dele a maneira como a gente pode fazer isso. Evidentemente que o povo oriental não é aquele povo muito dado como o povo brasileiro. Nós estamos sofrendo muito nesse período de pandemia, porque gostaríamos muito de estar abraçando, beijando. Nós somos assim, né? O nosso povo, o nosso jeitão é assim. E por isso, nós temos sentido muita falta. Eu encontrei com alguns irmãos essa semana, por quando estive ali no templo, né? E de longe a irmã falou: pastor, com vontade de te dar um abraço. Eu falei assim: pois é, irmã, nesse momento é melhor a gente se precaver, né? Mas por precaução com ela. Enfim, o texto nos dá e nos fala sobre conversão. Então eu fui procurar saber o que é conversão. Conversão é uma mudança radical, é deixar algo para adquirir outro, é a mudança de rota, de comportamento, de significado, de atitude. Conversão é essa mudança, né? Essa mudança de trajetória, né? De uma certa forma, há uma chamada para o respeito mútuo entre as famílias, como reflexo da presença do amor de Deus em nossos relacionamentos. Quando se fala em respeito mútuo, eu quero entender com você melhor isso, que quando eu respeito alguém, eu considero a sua existência. Quando eu respeito alguém, eu considero a sua importância, eu considero a sua influência, né? O respeito promove isso no coração da gente. Então, a conversão precisa ser a partir desse respeito, né? Esse respeito mútuo. Uma pergunta a se fazer é: como ou qual será a maneira de demonstrar amor pelos homens, mulheres, filhos, pais? De que maneira a gente pode expressar amor uns para com os outros? Existem algumas linguagens de amor que eu já falei aqui para os irmãos, né? Algumas maneiras da gente representar isso. Mas quando a gente fala em respeito mútuo, se fala também em limites, se fala em empatia, se fala em altruísmo, né? São todos valores que estão embutidos na mensagem bíblica, na mensagem santa da palavra de Deus. Estes são os pré-requisitos de bons relacionamentos, né? O texto de Malaquias fala de maldição, mas o povo, o novo pacto com Jesus, tirou a maldição das costas da humanidade, né? Mas o descuido nos relacionamentos trazem problemas tão grandes quanto a maldição. Então, é evidentemente que no Antigo Testamento se fala em maldição, mas a Bíblia diz que Jesus veio para quebrar a maldição. Mas Jesus veio para quebrar a maldição quando ele é real na vida do ser humano, porque se Jesus não for real na sua casa, na sua vida, não foi quebrada ainda a maldição do pecado original sobre a sua geração. E por isso tem muita gente hoje vivendo traumas terríveis nos seus relacionamentos, porque Jesus ainda não é Senhor da sua casa. Você gosta de Jesus, você conhece Jesus, mas você ainda não serve, você não é servo dele ainda, você não é serva dele ainda, porque ser servo é ser escravo, é fazer aquilo que ele quer. E quando nós fazemos aquilo que nós queremos, nós somos senhores de nós mesmos e pagamos o preço por aquilo que nós escolhemos. Né? Então muitos casais, muitas famílias têm sofrido exatamente porque ainda não entenderam essa proposta da maldição. Então Jesus quebrou a maldição, mas algumas práticas, comportamentos na nossa casa são piores do que as maldições impostas e propostas. Alguns exemplos de famílias bíblicas, eu já disse, né? E atitudes nos chamam a atenção e nos trazem as referências positivas ou não para que haja aprendizado. Quando a última palavra do Antigo Testamento é maldição, precisamos nos atentar e nos alertar pelos dispositivos, né, acesos no painel, dizendo dos perigos que nós estamos correndo. O painel do automóvel está lá e quando uma luzinha vermelha acender, para o carro.
porque são dispositivos que alertam para a gente que tem alguma coisa errada, né? Quais são os dispositivos que nós temos disponíveis para nós que nos alertam que as coisas estão erradas? A primeira delas é muita contenda, muita briga, né? Dentre elas o afastamento, a solidão, enfim, são coisas que começam a alertar para a gente, né? Essa questão dos dispositivos prontos para nos alertar. Uma coisa importante que eu quero frisar muito com você é essa questão do respeito mútuo, né? São frases ou são palavras que a gente quase não ouve, mas é muito importante esse respeito mútuo, porque nós estamos vivendo numa comunidade, estamos vivendo numa sociedade em que eu não posso desrespeitar o espaço do outro, o limite do outro, e isso inclui a pessoa que a gente ama. E muito mais ainda a pessoa que a gente ama, né? Qual é, por exemplo, a nossa influência nas guerras familiares que provocam mortes ou abandono? Em que você está metido no meio? O que você promove? Essas guerras, você tem sido pivô? Né? É uma pergunta que eu preciso fazer. Porque tem gente que fala assim, ninguém me ama e ninguém me quer. Né? Ou tem aqueles ainda que estão descompensando, diz assim, todo mundo está errado, só eu que estou certo. Né? Então, assim, nós somos promotores da nossa própria história no raio da nossa influência. Ou seja, qual a nossa influência nessas guerras familiares? No texto do filho pródigo, por exemplo, uma pergunta que a gente precisa fazer é: o que faz um filho querer voltar para casa? O nível, qual é o nível, o clímax de relacionamento da sua família? Essa é uma pergunta boa. Eu vou fazer essa pergunta para você. De 0 a 10, se você fosse dar uma nota do clímax que acontece dentro da sua casa hoje, principalmente nesse período de pandemia que nós estamos reclusos, de 0 a 10, qual seria? O nível de intimidade, de amabilidade, de 0 a 10, qual seria? Como tem sido o seu casamento nesse período? Porque nós temos ouvido, eu disse semana passada, que os terapeutas estão sendo procurados, né? O feminicídio aumentou com esse período de pandemia, as brigas conjugais aumentaram, né? E onde nós vamos parar? Por isso a minha palavra incessante com você, eu não ia falar sobre família hoje, mas eu acabei sendo impulsionado por esses dois eventos que me chamaram a atenção e agrediram o meu coração. Quando eu vejo essas duas atitudes que são totalmente desconexas no meu entender sobre relacionamento familiar. Então, o que faz um filho querer voltar para casa? Você já ficou fora de casa por um período de tempo? E quando você pensa em casa, qual era o sentimento que você tinha? Eu já vivi muito viajando, né? Então, por muitas vezes eu estava ansiosíssimo para chegar em casa, deitar no meu colchão, ter o meu travesseiro, encontrar com a minha esposa amada, ver os meus filhos. Isso custava muito caro para mim, porque às vezes eu ficava dias e dias fora de casa a trabalho, e isso era muito oneroso, né? Por quê? Porque eu gosto da minha casa, eu gosto de estar em casa. E essa é uma coisa importante que eu quero desafiar você a começar a proclamar dentro da sua casa. Eu gosto da minha casa, eu gosto do meu apartamento, eu gosto do meu quintal, eu gosto do meu casamento, eu gosto da minha família, eu gosto de ter filhos. Porque muitas coisas nos foram impostas inconscientemente, eu vou falar isso lá na frente, em que nós aceitamos isso e nem sabemos de onde vem algumas coisas que nós pensamos. Isso começou muito na infância. Isso é uma questão psicológica, né? Tem gente que fala algumas coisas que nem sabe por que fala. Nem sabe de onde veio isso. Mas foi impregnada na sua mente, no seu inconsciente, né? Que você acabou sendo atropelado por essa onda e você até hoje fica repetindo isso constantemente.
né? Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, mas na verdade são coisas que foram impregnadas na sua mente que você ainda não se livrou, não se libertou. Tem gente que fala assim, acho que eu nunca vou conseguir fazer tal coisa. Quem disse isso para você? Talvez alguém disse isso para você, você engoliu isso e acabou elaborando isso como uma verdade para você, mas que é mentira. Então, voltando aqui, né? O que faz um filho querer voltar para casa? Né? Por que a gente às vezes não quer voltar para casa? Ou porque eu quero voltar muito para minha casa? Essas coisas são muito fluentes, né? E elas são muito relevantes. Naquele momento que a gente está fora de casa, você fica imaginando como era estar em casa. Comer aquele arrozinho da minha mãe, aquele feijão temperado, né? Essas coisas que são muito peculiares, né? Para cada um gosta de uma coisa, mas tem coisas que só acontecem dentro da casa da gente. Há coisas que só acontecem dentro da casa da gente. Por isso, eu estou enfatizando com você aqui para que você seja um empreendedor, aquele referencial ou aquele diferencial, um promotor de justiça. O Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, significa dizer quando você tem uma proposta de ser um facilitador da graça de Deus dentro da sua casa, a Bíblia diz que você é mais feliz, bem-aventurado. Quando você promove paz, quando você evita briga, quando você evita contenda, a Bíblia diz que você será um bem-aventurado. São coisas que estão marcantes ali, palavras marcadas que Jesus disse. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz, porque o tempo todo a minha proposta é ser pacificador. E eu espero que com essa palavra você aprenda isso. Se você está sempre no centro das confusões da sua família, você precisa ser uma pacificadora, você precisa ser um pacificador, você precisa ser aquela pessoa que chama a atenção para você com bondade, sempre com misericórdia, com amabilidade. E essas coisas são tão importantes, né? Generosidade. Quem já viveu o desprazer de não ter saudade de casa? Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. Eu já ouvi de uma pessoa assim, que eu perguntei, eu estava viajando, encontrei em viagem, eu perguntei ele sobre a casa dele, eu percebi que ele estava feliz de estar viajando, né? Eu já ouvi de pessoas, por exemplo, que tem um marido que trabalha fora, né? E quando aquele marido viajava, aquela esposa dizia assim, ainda bem que ele foi, né? Ficava chocado com aquilo, né? Ficava pensando, meu Deus, esse homem não tem noção do raio de destruição que ele está provocando no coração da esposa quando ele chega a casa, né? Pergunta para mim, para você isso, né? Eu quero desafiar você a pensar isso. Nós precisamos ter uma família que é ninho de Deus. Nós sabemos e precisamos ter essa consciência de que promovemos o nosso ambiente de sobrevivência em casa ou não. Por isso, não podemos e não devemos culpar os outros por não gostarem de nós. Nós temos que ter essa consciência de que nós promovemos o nosso ambiente. Vou dar um exemplo que me veio à mente aqui. Se você sujar o dedo de óleo, né? Sujar o dedo de óleo e você colocar o dedo num copo d'água assim, a água se espalha todinha assim, né? Porque há uma reação química na água. Se a água estiver suja, então aquela sujeira toda limpa assim, porque o óleo entrou em ação com a água. Esse é o seu raio de ação. Como que você... O que acontece quando você chega em casa? O que acontece quando você fala? O que acontece quando você abraça? O que acontece quando você beija? Sabe? O seu raio de ação, ele promove aceitação a você, amabilidade a você ou o inverso. Mas quem é sempre o causador disso? Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu cônjuge, é você. Você promove isso, nós promovemos isso. Por isso,
Se você está me ouvindo e recebeu essa palavra, alguém compartilhou com você, eu quero desafiar você a ser um marido diferente, uma esposa diferente. Faça aquilo que você nunca fez. Mude a sua trajetória, mude o seu comportamento, porque só para aqueles que estão vivendo problemas, porque se tiver bom, você tem que aumentar e melhorar o seu comportamento. Mas se a coisa está ruim, se a estrada está ruim, onde eu vou passar, eu mudo de estrada. Se a estrada, se tem muito buraco, o que eu faço? Eu escolho uma rua que não tem trânsito, escolha você a mudar a sua própria trajetória, que os seus fins serão melhorados, né? Porque aquilo que nós plantamos é aquilo que nós semeamos. Mateus 7,12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei, pois, vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. A gente quer que as pessoas amem a gente e a gente massacrando elas. A gente quer que as pessoas amem a gente e a gente abusando delas. A gente quer que as pessoas aceitem a gente, mas a gente não quer abrir mão de nada daquilo que a gente pensa, que a gente sente, né? Então não vai ser impossível. Você quer ser tolerado, mas não tolera as pessoas, né? Então vamos avançando com essa proposta de que eu promovo o meu ambiente de qualidade respeitando as pessoas. E aí eu falei sobre respeito mútuo. Estou focado aqui no respeito mútuo, né? Porque o apóstolo Paulo nos ensina isso no capítulo 12 da carta aos Romanos, quando ele diz assim: tudo que depender de vós, tende paz com todos. Tudo que depender de vós. Ou seja, você promove um ambiente de qualidade onde você vive. Você enche o coração das pessoas com quem você convive de amor por você ou de ódio. Você semeia, você colhe. A culpa não é de ninguém. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. Por isso eu fico muito agradecido a Deus quando alguém vem me procurar que está com um problema no casamento, e é difícil isso acontecer, e chega para mim e fala assim: pastor, meu casamento está muito mal, me ensina o que eu posso fazer. Aí é uma alegria, um prato cheio, uma oportunidade belíssima da gente instruir pessoas que querem mudar a sua própria história. Mas é ruim demais quando alguém vem falar sobre a sua família, falar sobre o seu cônjuge, chega ali e fala, a sua fala é de reclamação do outro. Só reclamação do outro, né? Será mesmo que o outro é só problema? Então eu e você podemos mudar a nossa história. Seja um transformador da sua própria história e que Deus esteja te abençoando. No culto da noite eu vou continuar essa palavra e eu quero terminar o estudo para que possamos crescer um pouco mais nesse tempo. Que Deus te abençoe e abençoe os seus relacionamentos em nome de Jesus.